Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química, eu sou o professor Wagner Lopes e hoje nós vamos falar sobre como interpretar questões de cálculo estequiométrico. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude aí a alcançar mais pessoas levando um conteúdo de qualidade, de forma objetiva, de forma clara. Então olha só, para você interpretar corretamente questões de cálculo estequiométrico, você precisa, em primeiro lugar, fazer uma leitura atenta, uma leitura detalhada, e você vai ter que ler o comando da questão pelo menos umas 4 vezes. Então eu coloquei aqui que o primeiro passo é esse, e nessas leituras que você vai fazer, você vai procurar identificar e destacar os seguintes itens. Destacar você pode estar grifando, sublinhando, usando caneta marca-texto, sua própria caneta normal, usar cores diferentes, usar lápis de cor. Isso aí fica a seu critério, mas o importante é que você vai ter que identificar essas informações principais que vão te ajudar a montar a sua resposta. Então, em primeiro lugar, você vai procurar a fórmula das substâncias, tá bom? Então, as substâncias químicas que forem mencionadas no texto, normalmente ela vem com a sua fórmula e você vai procurar identificá-las. Outra coisa importante também é nós encontrarmos as grandezas dessas substâncias. E aí nós aprendemos 4 grandezas aqui nos casos gerais: mol, massa, volume e número de moléculas relacionados à constante de Avogadro. Você tem que tomar o seguinte cuidado, que nem sempre vai aparecer a palavra mol. No lugar da palavra mol pode aparecer quantidade de matéria, que significa a mesma coisa. Nem sempre vai aparecer a palavra massa. Normalmente vem gramas, mas pode ser miligrama, pode ser quilograma, tonelada. Assim também volume, nem sempre vem falando a palavra volume, pode ser litros, como também pode ser ml, centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 ml, decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 litro, metro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 litros. Então fica atento com essas questões, com essas palavras. Então eu sempre digo para meus alunos que essa aula é mais uma aula de língua portuguesa do que uma aula de química. O que mais que a gente tem que se preocupar na leitura? Identificar os valores. E esses valores podem ser conhecidos, vai aparecer um número ou alguns números lá na questão, como também podem ser números desconhecidos, ou um número desconhecido que a gente normalmente atribui à letra X, que é aquele valor desconhecido, ok? E, muito importante, sem ela a gente não consegue resolver o cálculo estequiométrico, a equação química. Normalmente ela não está balanceada e você precisa balancear. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link da série que eu preparei sobre balanceamento. O balanceamento passo a passo, e eu chamei de ABC do balanceamento, ok? Além disso, nós temos que encontrar a pergunta. O que é que a pessoa que elaborou essa questão quer de mim? O que eu vou ter que encontrar ao final da minha regra de 3, ao final do meu cálculo? Então essa é a pergunta. Ok, então nós vamos mudar aqui para o outro lado do quadro, onde eu coloquei um exemplo, e nós vamos usar esse exemplo e aplicar o passo a passo que nós vimos ali. Vamos interpretar essa questão e montar a nossa resposta, a nossa regra de 3 para chegar na nossa resposta. Então eu vou fazer aqui a primeira leitura, você vai me acompanhar. Eu vou pegar aqui pincéis com cores diferentes para ajudar na identificação. Então a primeira coisa que eu pedi para você identificar são as fórmulas. Então olha só, quantos mols de NH3? Então NH3 é uma fórmula. Se formam a partir de 20 gramas de H2. Então H2 é a segunda fórmula. Eu vou pegar e vou escrever bem aqui, ó. A minha primeira fórmula ali foi NH3 e a outra fórmula foi H2. Então é com essas duas fórmulas que eu vou me preocupar na hora de fazer minha conta. Grandezas. Qual é a grandeza ou as grandezas tratadas nessa questão? Vamos ler de novo.
quantos mols de NH3? Olha só, então nós temos aqui a palavra mol, referindo-se a quem? Ao NH3. Então, quando trata-se do NH3, qual é a grandeza? Mol. Voltando para o texto, se formam a partir de 20 gramas de H2. Olha só, 20 gramas de H2. Grama, qual é a grandeza que eu estou trabalhando aqui? Massa. Então, voltando aqui para o nosso esqueminha, quando eu falar do H2, eu vou ter que trabalhar com a grandeza massa. Valores, vamos aos valores. Quantos mols de NH3? Eu não sei. Então, esse quantos mols aqui é o valor desconhecido. Esse quantos mols aqui é o meu X. O que é o X? O valor desconhecido. Então, eu vou colocar aqui que o X, ele refere-se a quem? O X refere-se ao NH3. É o valor desconhecido. O que mais que nós temos de valores nessa questão? Vejamos. Se formam a partir de 20 gramas de NH3. Então, aqui eu já achei um valor, que é o 20 gramas de H2, perdão. 20 gramas de H2. Então, esse valor aqui é importante. Eu vou registrar ele. Então, eu tenho 20 gramas de H2. Muito bem. O que mais que a questão pode me mostrar? Aqui eu tenho, ó, dados H2 igual a 2 gramas por mol. E essa informação é importante. Então, para o H2, eu tenho uma massa molar 2 gramas por mol. Essa informação ela vai ser útil para o nosso cálculo. Tem mais algum valor? Não. Os valores que nós temos na questão são esses. Próximo passo. Equação química. A nossa equação química está aqui. A gente só precisa balancear essa questão. E eu vou fazer esse balanceamento rapidamente. O objetivo dessa aula não é ensinar balanceamento. Então, eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu só tenho 1. Então, eu vou colocar o coeficiente 2. Esse 2 multiplica por 3, eu passo a ter 6 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2, eu coloco 3, está balanceado. Ok? Então, a equação está balanceada. Mas, se você lembrar, nós só vamos usar 2 substâncias na nossa conta. Nós vamos usar o H2 e o NH3. Então, o N2 nessa questão ele não é importante. Ele fica ali desprezado no nosso cálculo. E a pergunta? Qual que é a pergunta? A pergunta aqui é: quantos mols de NH3? Então, eu vou ter que responder essa pergunta. Quantos mols de NH3? Ok? Então, eu mostrei para você como você pode ler uma questão, interpretar ela, tirar as informações mais relevantes para você montar a sua estratégia de resposta, seu cálculo. Agora, na sequência, nós vamos montar a regra de 3 e resolver essa questão.